O Rio teve um carnaval fora dos padrões, sem desfile na Sapucaí, sem blocos nas ruas, mas nem por isso houve respeito ao isolamento tão necessário para conter a circulação do coronavírus. Foram festas clandestinas, shows e eventos interditados pela prefeitura. O resultado não podia ser outro: o número de casos e de mortes subiu no Rio e em todo o Brasil. O desrespeito aos protocolos e às regras de distanciamento se tornou constante num dos momentos mais críticos desde o início da pandemia, há um ano. Para falar sobre a situação atual da Covid-19, eu recebo o doutor Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, doutor Renato, bem-vindo ao debate virtual, obrigada pela presença. Olá, Fernanda, é sempre um prazer falar com vocês da LERJ e estar presente aqui mais uma vez no debate virtual. Obrigada. Doutor, na sua opinião, esse recrudescimento da pandemia no Brasil que nós estamos assistindo agora, se deve mais a essas aglomerações de festas de fim de ano, carnaval, ou a essa nova variante que parece que está se mostrando mais contagiosa? Olha, Fernanda, eu acho que é, na verdade, um conjunto de fatores, né? Nós vivenciamos em Manaus uma epidemia sem precedentes, quando imaginávamos que já tínhamos ali 2/3, 70% da população infectada em Manaus, eis que surge uma nova onda acometendo provavelmente muitos dos que já foram infectados. Isso se deve a uma variante que surgiu por lá e, consequentemente, de maior transmissibilidade. Essa variante nós não temos uma permeabilidade de fronteiras muito grande, ela rapidamente ganha o país. A velocidade com que nós detectamos é muito menor do que a velocidade com que essa variante se espalha. Soma-se a isso já uma população cansada, né, dessas medidas de distanciamento, de uso de máscaras, precisando muitas vezes trabalhar. E as festas, né, as festas de fim de ano, as festas de carnaval. Eu chamo só a atenção, Fernando, aqui, perto dos carnavais que a gente vê normalmente no Brasil, no circuito Barrondina, nos 4 cantos do Recife, aqui no Rio de Janeiro, nos blocos de São Paulo, foi uma quantidade muito pequena. A grande maioria das pessoas adotaram as recomendações feitas pelas autoridades. É claro que houveram festas, é claro que teve aglomerações, mas perto do que é o carnaval, o número de pessoas que seguiram as recomendações e deixaram de brincar o carnaval esse ano foi enorme. Então, a essas pessoas, em respeito a elas, a gente deve fazer essa consideração, porque os poucos que não cumpriram ou não obedeceram às recomendações sanitárias, não podemos generalizar e culpar toda a sociedade sobre esse aspecto. Então, acho que prejudicou sim, e acho que esse conjunto de fatores é o que explica a nossa atual situação, o pior momento da pandemia que estamos vivenciando até agora. Mas a gente viu, doutor, no carnaval, a gente viu umas imagens que foram muito chocantes, né, de festas, das pessoas se aglomerando sem máscara, como se realmente não estivessem preocupadas. As pessoas estão cansadas, já tem um ano, né, que isso está acontecendo, que a gente está tendo que fazer o isolamento. Como convencer a população que ainda é necessário se isolar, usar máscara? Tem que ser uma mensagem mais forte? Eu acho que a população precisa, talvez este momento em especial, Fernanda, ele traz um outro significado, porque nós não temos mais leitos, nós estamos chegando ao colapso do sistema de saúde. Então, se a sua mãe, a minha, um avô de um jovem, ou um pai, ou mesmo um adolescente, um jovem que adoecer por Covid ou por qualquer outra doença, não vai mais encontrar daqui a pouco leitos hospitalares para internar. Nós vamos ter pessoas nas macas dos prontos-socorros aguardando vagas, recebendo oxigênio, sem vaga para ter, com falta de ar, sem ter medicação, sem ter como tratar. Então, é essa mensagem que precisa ficar clara para a população. Se alguém ainda não entendeu que pé nós estamos, talvez em alguns municípios ainda não, mas nós estamos caminhando para uma situação de um colapso, onde significa isso. As pessoas vão morrer em casa, vão morrer nas filas, vão morrer nas macas dos prontos-socorros, por falta de estrutura hospitalar para dar conta. Não é possível que nós não consigamos informar ou ter essa mensagem clara para a população. É nesse pé que nós estamos. E o senhor deve ter visto que alguns governadores já decretaram lockdown, pelo menos no período da noite e da madrugada, né? E ontem os secretários de saúde dos estados, né, chegaram a pedir um toque de recolher nacional.
né, pedir ao governo federal, né, que fosse criado, que fosse imposto um toque de recolher nacional. O senhor acredita que é uma medida eficaz, que deveria haver um lockdown mais rígido? Olha, uma medida generalizada para o país tem uma vantagem de ter uma comunicação clara. Todos os países, todos os estados, todos os municípios estão adotando a mesma medida, que talvez facilite a comunicação. Mas, tecnicamente, obviamente, não é a medida mais acertada. Tem municípios onde a capacidade hospitalar ainda tem leitos, onde a transmissão não está tão acentuada, onde não haveria necessidade de ter um lockdown, e outros já que passaram da hora de ter um lockdown. Então, nós temos num país tão grande quanto o nosso, maior do que todos os países da Europa juntos, é o Brasil. Então, é claro que aqui nós temos particularidades, como se fossem diferentes países, que merecem diferentes atenção e diferentes posicionamentos frente ao momento que está vivenciando a epidemia. O momento de Manaus não é o mesmo de Santa Catarina, do Sul, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso ou do Tocantins. Cada local tem realmente suas particularidades e poderia ter sido adotado, podem ser adotados critérios diferentes de distanciamento. Mas, infelizmente, a nossa comunicação com a população, de uma maneira geral, tem sido muito falha, né? No sentido de as autoridades, até hoje, nós temos que estar discutindo e explicando para a população que é importante usar máscara, que é importante fazer um distanciamento, que não adianta tomar cloroquina, ou que as vacinas são importantes. Esse realmente depois de um ano de pandemia, muita energia se gasta numa comunicação que não tem sido efetiva, infelizmente, pelo desserviço que muitas autoridades fazem no nosso país. Então, eu acho que agora a conscientização ela poderia ser nacional, ou pelo menos os critérios devem ser únicos nacionais. Tais parâmetros como taxa de transmissão, ocupação de leitos hospitalares, evolução dos casos, indicariam lockdowns, fechamentos de bares, os restaurantes, ou circulação noturna proibida, enfim, ter escalas nacionais, vamos dizer, para todos seguir a mesma regra, mas dentro de cada momento da epidemia. E a gente também viu, doutor, essa semana, muitas crianças voltando às aulas, né? Qual a opinião do senhor sobre essa questão da aula presencial? Olha, as crianças se mostraram as menos, vamos dizer, transmissoras do vírus, né? No começo da pandemia, nós tínhamos muita preocupação, porque com outros vírus respiratórios, as crianças desempenham um papel crucial na cadeia de transmissão. São elas que levam a gripe, o resfriado para dentro de casa, adquirindo nas escolas. Imaginando isso, suspendemos as aulas rapidamente, foi a primeira a ser fechada, foram as escolas, a última a serem abertas, e percebemos o equívoco que cometemos, porque as crianças se demonstraram pouco transmissoras, claro que transmitem, mas muito menos, têm menos sintomas, né? Consequentemente tossem menos, espirram menos, excretam menos vírus para o ambiente, e raramente são a porta de entrada do vírus dentro das epidemias familiares. E isso fez com que o mundo inteiro revesse essa questão de a escola ser a primeira a ser fechada, a última a ser aberta. Hoje a escola é colocada ali na hierarquia de distanciamento, ou de relaxamento, ou de endurecimento, como a última a ser fechada. Então, em situações quando nós cogitarmos lockdown, sim, as escolas também devem cogitar ser fechadas. Mas enquanto estivermos com shopping centers abertos, com praias abertas, com bares abertos, restaurantes abertos, não faz sentido as crianças pagarem um preço que elas não são responsáveis pelo atual momento da pandemia. O que acontece, os casos que vão acontecer dentro da escola, só vão refletir os mesmos casos que estão acontecendo na comunidade como um todo, e em nada incrementa o número de casos de uma pandemia, a abertura das escolas. É que as crianças, a gente imagina, né, que elas se juntam mais, elas se abraçam, elas se tocam, né, mais do que os adultos. Então, daí viria o problema das escolas. Mas, enfim, tem que ter todo um cuidado para que elas respeitem, e parece que elas estão bastante conscientes, né? Quando a gente fala de volta à aula, né, Fernanda? Ninguém está falando para voltar do mesmo jeito, com as salas cheias, sem máscara, sem lavagem de mãos, nada disso. Do mesmo jeito que estamos voltando todas as atividades com cautela, progressivamente, é isso que a gente está propondo para as escolas também. Um retorno com responsabilidade, menos alunos em sala de aula, intercalando horários de entrada, ambientes arejados, uso de máscara, alfabetização sanitária, ensinando essas crianças a se cuidarem. E é o que você falou, as crianças muitas vezes dão exemplos muito melhores do que os próprios adultos no uso de máscaras.
Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da máscara, né? Lá no início da pandemia, no ano passado, houve um apelo para que todos usassem as máscaras, né? Inclusive máscaras caseiras, que podiam ser feitas com um lenço, com um elástico, né? Que já só essa máscara feita pelas próprias pessoas já ajudaria bastante a reduzir a contaminação. Hoje a gente já tem mais informação, a gente já tem mais pesquisa, né? E eu queria ouvir do senhor o que nós sabemos a mais sobre máscara. Essa máscara caseira de algodão com lenço, ela ajuda ou ela não está adiantando nada? A gente tem que usar uma máscara mais profissional, digamos assim? Olha, antes disso, Fernanda, no começo a gente contraindicava a máscara, né? Na verdade, a gente indicava a máscara somente para o profissional da saúde, que era muito exposto, e para aquele que tinha sintomas, estava espirrando com doença respiratória, esse tinha que usar. O que nós aprendemos é que 58% dos casos de transmissão acontecem em indivíduos sem sintomas, ou porque nunca desenvolverão sintomas, são os assintomáticos, ou estão naquela fase pré-sintomática, ainda não começaram a desenvolver. Então, as máscaras, nós aprendemos também com o evoluir da pandemia que desempenham um papel enorme na proteção daqueles que nem sabem que estão com vírus, estão ali eliminando na comunidade e transmitindo. Protege quem está com vírus e não sabe, e protege quem adquire ou quem é um potencial infectado, né, por esses indivíduos que estão por aí espalhando. E não mudou muita coisa em relação a esse método de barreira, Fernanda. A gente sabe que as máscaras de uso comunitário, essas barreiras mecânicas associadas ao distanciamento, funcionam com pano, com algodão, com máscara profissional, com cirúrgica. É claro que a gente, quando está falando de maior risco de exposição, profissionais da saúde, que é atendimento com o público de alta frequência, motoristas, profissionais da educação, escola, você precisa utilizar equipamentos de proteção de melhor, vamos dizer assim, efetividade. Então, você tem desde máscaras cirúrgicas, que têm uma proteção muito boa, até aquelas máscaras profissionais para o profissional da saúde, aquelas tipo N95, aliás, que chama N95 porque filtra 95% das partículas virais. Então, a qualidade da máscara está muito associada à sua exposição. O profissional da saúde tem que usar máscaras profissionais. Trabalhadores que usam ou que têm atendimento com o público de serviços essenciais com grande rotatividade precisam usar máscaras melhores, cirúrgicas ou essas. E a população em comum pode usar máscara de pano, de tecido, sem nenhum problema, desde que use corretamente. Usar corretamente significa boa adaptação, não sobrar muito espaço entre aqui o queixo e o nariz, cobrir boca e nariz. O queixo não precisa ficar protegido, não é a máscara no queixo, quem tem que proteger é o nariz e a boca. Manipular essa máscara somente pelas alças, nunca aqui pela frente. As de tecido, lavar com frequência. Umedeceu, troca, né? Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter e jamais compartilhar máscara com ninguém. Então, essas são as recomendações de uso de máscara hoje que funcionam e talvez tenha se demonstrado ou que tenha sido uma das principais lições aprendidas aí com a pandemia. Ela precisa ser dupla, tripla, quando tem válvula é pior, é melhor? Quais são as categorias aí? As máscaras de tecido, idealmente a gente recomenda de algodão, de dupla camada, que se adaptam bem ao rosto, são confortáveis, né, e fáceis de lavar. As máscaras profissionais, elas não devem ter válvulas, porque essas válvulas são portas de entrada de ar também, elas não devem ser utilizadas. E as máscaras profissionais cirúrgicas, que a gente mais vê utilizando muita gente, aí, essas que vendem em farmácia, têm uma boa funcionalidade, protegem muito bem, mas umedecem com muita facilidade e são descartáveis. O que a gente vê muitos indivíduos fazendo é usar a máscara o dia inteiro, depois deixa ali tomando um arzinho, usa no dia seguinte de novo, usa no dia seguinte de novo. Essa máscara vai perdendo o seu potencial de filtragem, né? E isso acaba prejudicando a sua eficiência com o passar do tempo. Ok, obrigada, doutor Renato. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, debate virtual, já volta.